Será que não vale a pena você converter todo o seu dinheiro para peso argentino ou talvez transferir todo o seu dinheiro para dólares? Pois é, eu tenho bastante dólares aqui em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. E pensando justamente nesse negócio de cotação de câmbio entre as moedas, qual foi a melhor moeda que performou ao longo da história? Afinal, existe um problema muito grande em moedas de países que a gente chama de inflação, justamente o aumento do preço das coisas. Pois é, o preço de livro aumenta, o preço de computador, de relógio, de celular, preço de tudo aumenta. Mas por que esse preço aumenta? Bom, basicamente isso se deve à inflação. E o que causa inflação? O primeiro maior ponto que gera inflação no país é justamente a impressão desenfreada de dinheiro. Pois é, se os bancos norte-americanos, no caso o Banco Central, Federal Reserve americano, começar a imprimir dólares de forma desenfreada, isso faz com que a moeda tenda a se desvalorizar, porque vai ter muito mais moeda no mercado para balizar a mesma economia, que no caso seria os Estados Unidos. Isso não deixa de ser diferente com pesos argentinos, por exemplo. No caso, isso aqui é uma nota de 5 pesos argentino. E esse peso argentino, ele vale 27 centavos de real. Pois é, uma das moedas mais desvalorizadas que existem. E pensando nisso, qual que é a melhor moeda para você manter na sua carteira? Não só para você ter os seus investimentos, mas talvez para você manter realmente um dinheiro em caixa para você usar, o dinheiro do seu salário. Será que vale a pena você fazer isso? Justamente por isso eu preparei uma planilha aqui com várias das maiores e mais conhecidas moedas do mundo: dólar americano, o euro, libra, o renminbi da China, peso argentino, dólar australiano, iene e o real aqui, que é a nossa moeda brasileira. E a gente vai comparar aqui períodos de longo prazo e períodos mais próximos, desde a criação do real, que aconteceu lá em 1994. A gente vai ver nesse vídeo quais foram as inflações históricas dessas moedas, qual foi a depreciação, quanto dinheiro você precisaria hoje nessa moeda para ter o mesmo poder de compra que você tinha lá no começo. E com esses estudos a gente vai conseguir identificar quais foram as melhores moedas para ter ao longo de todos esses anos. Eu vou te mostrar esses estudos aqui agora, mas antes eu peço que, se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para você receber todo esse conteúdo aqui show de bola, bem detalhado, que eu sempre trago para vocês. Também não esquece de deixar aquele like e bora para nossa vinheta. Bom, vamos lá, já separei aqui alguns conteúdos pra gente ver sobre dólar, sobre peso argentino, sobre real, e pra gente entender o que é isso aqui, eu peguei um site aqui, basicamente, é o site do fxtop.com, aqui tem uma calculadora de inflação de diversas moedas globais. Pois é, eu poderia ir individualmente no site de inflação de cada uma dessas moedas, de cada um dos países. Por exemplo, se eu quisesse pegar a inflação do dólar desde que ele foi criado, eu poderia digitar aqui, ó, CPI Inflation, e já tem uma calculadora aqui do governo norte-americano. Pois é, e o que esse site que eu tô mostrando aqui ele faz? Ele já consolida todos esses sites globais aí de análise de moedas num único site, de forma que eu não preciso ficar abrindo vários. Mas é legal você saber que existe isso aqui para, se você quiser aprender a calcular isso aqui na mão, que eu não recomendo porque vai dar muito trabalho, você pode entrar aqui e pegar na mão, por exemplo. Mas para ficar bem mais fácil aqui também, para ficar de forma didática, eu peguei esse site aqui, obrigado aí pro pessoal do fxtop.com, que já consolidou isso aqui num único site pra gente. Temos a moeda da Argentina, da Austrália, do Brasil, Canadá, tem uma cacetada de moedas aqui, de forma que isso vai facilitar pra gente na hora da gente comparar a inflação total de cada moeda desde que elas foram criadas, quanto você precisaria de unidades desse dinheiro para comprar um produto que você comprava lá atrás, quanto que você precisaria para comprar esse mesmo produto hoje, quanto que foi a inflação anual, quanto que foi a inflação anual média, diferente da total, a total vai mostrar desde que a moeda foi criada, e a anual vai ser uma média. Então, basicamente, a gente vai comparar as médias entre as moedas aqui para ver quais tiveram as maiores inflação e as menores inflações. Além disso, também vamos chegar numa depreciação anual média, ou seja, quanto que essa nota de 100 dólares perde em média de poder de compra por ano, porque afinal, daqui 10, 15, 20 anos, essa mesma nota de 100 dólares vai ser a mesma coisa, só que a depreciação da moeda é justamente o preço das coisas aumentando, ou seja, você vai perdendo poder aquisitivo, é justamente isso que essa depreciação anual vai medir pra gente. E nesse vídeo aqui eu pretendia pegar individualmente aqui cada uma, fazer na mão, mas o vídeo ia ficar muito longo, então o que eu já fiz aqui para facilitar pra gente, eu já peguei todas as inflações médias históricas em todos os países. Eu vou mostrar aqui como que faz no dólar, na moeda dos Estados Unidos, e se você quiser fazer aí para olhar outras moedas, você pode fazer. Mas eu vou mostrar aqui primeiro do dólar. Bom, o dólar ele foi criado, instituído, na verdade, em 1913. Ele já é uma moeda que tem 108 anos. Para pegar isso aqui nesse site do FXTop, você vai basicamente entrar nele aqui, calculadora de inflação, e aqui eu vou pegar, por exemplo, o dólar. Vamos pegar aqui o USD, ó, Estados Unidos. Vamos
pegar desde que ele foi instituído aqui, ó, 31 de janeiro de 1913, vamos colocar ele aqui, e vamos pegar até o último dia de junho, porque foi o mês que fechou mais próximo aqui, dia 30 de junho de 2021. Não vou pegar de julho, porque eu tô aqui no mês de julho, nem acabou o mês ainda. Então vamos pegar até o dia 30 de junho de 2021. Clicando aqui em calcular, você vai clicar em enviar mesmo assim, se você quiser, tá? Como meu PC tem antivírus aqui, eu sei que não vai pegar nada. E chegando aqui, a gente tem o resultado de todos esses anos. Olha só, $100 em 31 de janeiro de 1913, hoje você precisaria de $2.773 para comprar o mesmo produto. Ou seja, o preço das coisas se multiplicou em 27 vezes. Tivemos uma inflação total nesse período de 2.673%, ou seja, esse foi o preço médio que as coisas aumentaram de preço nas prateleiras. E se você simplesmente tivesse mantido esse dinheiro numa conta corrente, você teria perdido todo esse poder de compra. De forma que as coisas ficaram 27 vezes mais caras enquanto você tem o mesmo dinheiro. Você não acompanhou essa inflação. E basicamente, jogando esses dados aqui nessa planilha que eu montei, a gente tem o tempo total. Como que ele calculou isso aqui? Bom, ele pega desde a data de criação da moeda, não que necessariamente seja exatamente essa data, mas uma média para a gente conseguir padronizar isso aqui até o dia 30 de junho. Ele calcula o tempo aqui, 108 anos e meio, ou seja, 108 anos e 6 meses. Coloquei aqui a inflação total, é só você digitar. Vou deixar essa planilha aqui embaixo, se você quiser usar, vou deixar o link dela para você baixar gratuitamente. E temos aqui o valor de uma unidade hoje. $1, antigamente, lá em 1913. Hoje você teria que ter 27 vezes esse dinheiro para comprar o mesmo produto. De forma que ele já calcula aqui a inflação anual, que foi de 3,11% ao ano, ou seja, em média, os produtos aumentaram isso de preço. Você tinha um produto que ano passado custava $100, esse ano já vai custar 103, e ano que vem 106, 107, e vai subindo em média isso aqui por ano. De forma que se você tem os mesmos $100 sem corrigir esse dinheiro, no caso, investimentos são excelentes mecanismos para você proteger esse dinheiro aqui. Aliás, se você é novo aqui no canal, esse canal eu falo muito sobre investimento, sobre como montar uma carteira de investimentos blindada, falando sobre a parte teórica, a parte técnica também, de como fazer, como executar, sair do papel e de fato ir para a prática, porque a ideia da gente investir o nosso dinheiro, além da gente guardar o dinheiro, é justamente a gente gerar valor com o nosso dinheiro, a gente ganhar dessas inflações aqui das moedas, seja falando de dólar, seja falando do real. Então eu te convido aqui a se inscrever no canal, clica aqui, liga o sininho também para o YouTube entregar esse conteúdo para você e para mais pessoas também, além de deixar o like, não esquece do like. Bom, então ele calcula essa inflação média anual, a depreciação total da moeda, que foi de 96% desde a criação, na verdade desde a instituição dele em 1913, ou seja, o dólar perdeu 96% do poder de compra. É como se uma nota de $1 lá em 1913, aqui eu tô com uma nota de $100, então vamos calcular para $100. É como se essa nota, $100, valesse hoje $4. Ou seja, se você tivesse uma nota dessa lá em 1913 e fosse comprar os mesmos produtos hoje, ela compraria 96% menos produtos. E essa inflação aqui que a gente está falando, ela é uma média. Existem setores que têm elevações de preços mais altas e setores que têm elevações de preços mais baixas. Temos aqui, por exemplo, a inflação em dólar desde 1998, onde a gente vê que o preço dos produtos de hospitais aqui, serviços hospitalares, na verdade, foram os que mais aumentaram ao longo desses últimos anos, desde 1998, enquanto produtos como telefones, computadores, brinquedos, televisões, foram produtos que ficaram mais baratos. Antigamente, para você comprar um telefone celular, que eram aqueles tijolões, era muito caro, só pessoas muito ricas tinham acesso a isso. De forma que hoje, a maioria das pessoas consegue ter acesso aos celulares, porque isso foi difundido, eles desenvolveram técnicas para vender isso de forma mais barata e mais acessível. Então, tivemos produtos que ficaram mais baratos, ou seja, deflação, inflações negativas, enquanto tivemos produtos que ficaram mais caros de produzir. Por exemplo, a casa, o custo médio de uma hora de trabalho, serviços médicos, serviço de babá, livros de colégio, enfim, esses produtos tiveram inflações mais altas. No caso, esse índice que a gente está contabilizando aqui, ele é justamente uma média, então não quer dizer que foi exatamente isso aqui para todos os setores. Bom, então o dólar, desde que foi criado, tinha o valor de $100, uma nota, sendo que com essa nota hoje você compra 96% menos produtos. É como se essa nota valesse hoje, comparando com o período desde que o dólar foi criado. Não quer dizer que essa nota de $100 não vale nada hoje. Ainda dá para comprar bastante coisa com ela, mas proporcionalmente foi mais ou menos isso que aconteceu. De forma que tivemos uma depreciação média anual no dólar de 3,02% ao ano. Foi a perda do poder de compra. Como se essa nota esse ano valesse 100, ano que vem valesse $97, depois no ano que vem de novo 94 e ao longo de vários anos isso foi acontecendo. Bom, então eu ensinei aqui para você como que você faz isso com uma moeda, porém para facilitar aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz para todas as outras. De forma que a gente não pode comparar a inflação total das moedas, porque elas foram criadas em épocas diferentes, por exemplo, o dólar 1913, o euro 1999, a Inglaterra 1913, a Argentina
Argentina 2003, a Austrália em 1948, que instituiu o dólar australiano, e o Brasil em 1994. Então, isso aqui é mais para a gente ter um panorama de longo prazo. Daqui a pouquinho a gente já vai ver como que essas moedas foram desde que o real foi criado. Aí vai ficar um período justo de comparação de tempo. Bom, mas antes da gente ir para esse estudo desde a criação do real, vamos dar uma olhadinha aqui sobre a inflação total de cada uma dessas moedas. Bom, o mais longo prazo que a gente tem aqui é justamente os Estados Unidos, com 108 anos. A moeda da Inglaterra, da Grã-Bretanha, na verdade, ela foi criada bem antes do dólar, mas não vejo sentido a gente pegar mais longo prazo do que isso. Então eu peguei basicamente 8 moedas para a gente comparar. O certo aqui, para a gente comparar, na verdade, como estamos pegando períodos diferentes aqui de tempo, a análise não ficaria justa, a gente pode pegar a média de inflação ao longo de todos esses anos. Ou seja, podemos pegar a inflação anual e a depreciação anual. A gente vê aqui logo de cara que a moeda que mais perdeu o poder de compra ao longo dos anos foi disparadamente o peso argentino, onde desde a sua criação em 2003 ele perdeu cerca de 95% do seu poder de compra, enquanto o dólar em 108 anos perdeu 96%, foi mais do que a inflação da Argentina. Só que o dólar fez isso em 108 anos, enquanto a Argentina fez isso em apenas 18 anos, um período 6 vezes menor praticamente. E aqui logo de cara a gente consegue ver justamente a inflação média anual. Olha só, a inflação do dólar foi de 3,11% ao ano, enquanto a inflação da Argentina foi de 18% ao ano. Imagina você morando nesse país, vendo o preço das coisas subindo em média 18% todo ano. Enquanto um produto que você comprava por 100 pesos argentinos, ano que vem era 118 pesos argentinos, depois 140 pesos argentinos, e aí vai por diante, de forma que a moeda vai se depreciando. Um dos grandes causadores, como eu já citei, é justamente a impressão desenfreada de moeda, de forma que a impressão de moeda não acompanha o crescimento do país, principalmente o PIB do país, e outros fatores podem entrar aí, como políticas econômicas ruins, instabilidade do governo, dívida do país muito alta, de forma que uma instabilidade grande daquele país faz com que a moeda se desvalorize. E no caso, a Argentina é um país altamente dolarizado, de forma que muitos produtos, na verdade, não só a Argentina, mas muitos países do mundo, dependem do preço do dólar. De forma que, se a moeda está desvalorizando e o preço dos produtos é em dólar, a moeda vai desvalorizando, o preço das coisas vai acompanhando o preço do dólar, de forma que a impressão que a gente tem são os preços subindo, e é isso justamente por conta da diferença cambial. Mas o peso argentino foi uma das moedas que mais se desvalorizou, 15% de depreciação anual, com uma inflação média de 18,5% ao ano. Enquanto, se a gente for pegar aqui em todo esse período, o euro foi a moeda que menos se desvalorizou, na verdade, uma perda de poder de compra de 1,64% ao ano, que é uma depreciação bem controlada, com uma inflação média de 1,6% ao ano. Bem tranquila também. É como se um produto custasse R$100 no ano passado, 100 euros, na verdade, né? Ano passado. Esse ano foi para 101,67 euros, ano que vem 103 euros, e assim vai de forma percentual. Como eu falei, esses números são médias. Bom, outro país que teve a depreciação da moeda muito baixa também foi justamente o Japão, com uma inflação média de 2,3% ao ano, menor do que o dólar, na verdade. Só que, como eu falei, aqui são períodos diferentes, a gente já vai ver uma comparação mais justa, e uma depreciação média do iene japonês de 2,3% ao ano, que é bem baixinha também. Agora, falando do Brasil, a inflação média do Brasil, pegando pelo IPCA, como a gente já sabe, é um índice um pouquinho mais, se você tem um padrão de vida bem mais baixo, a gente usa o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, que é um índice aí da média da população brasileira que vive com salários mínimos aí e tudo mais. Se a gente já pega um padrão de vida um pouco mais alto, não é justo a gente pegar o IPCA, o certo seria a gente pegar o IGPM, que daria uma inflação maior do que esse 7,2% ao ano. Mas como são os índices oficiais, vou trabalhar com eles aqui. De forma que o real, desde a sua criação, ele perdeu 84,88% do poder de compra. Vamos arredondar para 85%. Ou seja, o dólar, desde a sua criação, perdeu 96% do poder de compra, enquanto o real, num período bem mais curto, perdeu 85%, com uma inflação média de 7,24% ao ano, que é uma inflação bem alta, mas ainda é muito menor do que na Argentina. Olha essa inflação na Argentina, 18% ao ano, uma perda de 15,58% ao ano de poder de compra. Imagina se você tinha todo o seu dinheiro na Argentina desde que a moeda foi criada. Você via seu poder de compra depreciando, de forma que você viu o preço dos produtos nas prateleiras aumentando de forma absurda. E a moeda da Europa, que é justamente do bloco econômico europeu, o euro, teve uma depreciação das menores possíveis aqui de 1,67% ao ano de inflação, com uma perda de 1,64% ao ano de poder de compra, que é um negócio super controlado. Só que agora, para análise ficar justa, vamos pegar desde a criação do real aqui, ó, desde 1994, o mês de julho. Pegando sempre aqui os 27 anos, só com o peso argentino não vai ficar justa essa análise, porque ele foi criado em 2003. Mas ele tem uma grande vantagem nessa comparação aqui, porque ele foi criado depois. E mesmo tendo sido criado depois, ele foi a moeda que mais depreciou ao longo dos anos. Bom, então vamos para nossa análise aqui desde a criação do real. A abreviação aqui
aqui BRL, que significa Brazilian Real, moeda brasileira aí. Desde a criação do real em julho de 94, temos o dólar entregando uma inflação de 2,24% ao ano, que é uma inflação super controlada, bem baixa se a gente for comparar com outras moedas aqui. O dólar entregou essa inflação, que é uma inflação ok, e uma depreciação média de 2,19% ao ano. Agora sim fica justo a gente pegar a inflação total do período para comparar e a depreciação total também do período. Enquanto desde a criação do real, o dólar perdeu cerca de 45% do poder de compra, o real brasileiro perdeu 84% do poder de compra. Enquanto o peso argentino nesse mesmo período, na verdade, nem nesse mesmo período, ele teve uma vantagem de quase 10 anos, ele perdeu 95% do poder de compra. Disparadamente a pior moeda que a gente tem aqui. Ou seja, eu não recomendo você deixar o seu dinheiro parado em peso argentino. Então, se você é argentino e está assistindo esse vídeo aqui do Investindo com o Lucas, tenha o seu dinheiro de preferência em dólar ou em euro, que a gente viu aqui, que foram as moedas aqui que basicamente menos depreciaram. Na verdade, a moeda que menos depreciou desde que o real foi criado foi a moeda japonesa, que foi o iene japonês, na verdade, aqui, que teve uma inflação total em todos esses anos de apenas 4,64% ao ano, enquanto se a gente for pegar a inflação brasileira aqui pelo site do Banco Central, a gente vê que tem ano que a inflação do Brasil é o dobro disso aqui. Olha só, a inflação brasileira do real dos últimos 12 meses foi de 8,06% em um ano, enquanto o iene japonês, moeda do Japão, entregou 4,64% em todo o período, ou seja, uma inflação média anual de 0,17% ao ano. Foi disparada aqui a melhor moeda para você manter dinheiro parado, falando dessa forma, de forma que a inflação foi super controlada, tendo apenas uma perda de poder de compra de 0,17%, enquanto a Argentina foi a pior aqui, uma perda de poder de compra de 15% ao ano, e o Brasil entregou aqui uma inflação de 7,06% ao ano e tendo uma perda de poder de compra de mais ou menos 6,59% ao ano. Só que aí que tá, muitos aqui já olhariam e falariam, meu Deus, vou colocar todo o meu dinheiro em moeda japonesa. Só que aí que tá, a maior economia do mundo hoje não é o Japão. Se a gente for pegar aqui, olha só, o Japão, ele deve estar por aqui, ó, 6,9% da economia global estava no Japão em 2019. Eu peguei essa imagem aqui do howmuch.net para vocês darem uma olhada. Só que aí que tá, por mais que o dólar tenha sido a moeda que não entregou a menor inflação de todas, a maior economia do mundo é os Estados Unidos. As maiores e melhores empresas do mundo estão nos Estados Unidos. Então, por mais que seja muito tentador você mandar todo o seu dinheiro pro Japão e deixar lá parado, não é porque isso aconteceu que seja realmente a melhor moeda para você manter dinheiro. Porque aqui a gente não tá falando simplesmente de você colocar o dinheiro numa conta corrente em moeda japonesa e deixar parado. A gente tá falando de investir na economia de países fortes. E a gente vê que os Estados Unidos teve sim uma inflação muito controlada e além disso, além de ter inflação controlada, foi um dos países que entregou os maiores crescimentos de empresas, né? As maiores e melhores empresas do mundo estão lá. McDonald's, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Intel, empresas de fabricantes de componentes eletrônicos, além de grandes empresas de varejo também, como a Amazon, que hoje domina basicamente o setor de varejo. E uma cacetada de outras empresas que eu nem vou citar aqui. Então não basta simplesmente a moeda ser forte, mas também temos que ter uma economia forte. E os Estados Unidos se provou muito sólido nisso aqui. E aqui você pode olhar as outras moedas também. A Libra teve uma inflação média desde a criação do real de 1,98% ao ano. O Brasil teve 7,06% ao ano. A Austrália teve 2,6% ao ano em média anual, enquanto a Argentina foi a pior moeda de todas. Inclusive na Argentina, o governo fez vários câmbios artificiais e limitando a compra de moeda pelos argentinos, de forma que você não podia ir lá e comprar simplesmente dólar na quantidade que você quisesse. Justamente por conta de toda essa demanda, eles não têm mais dólares suficientes nos bancos centrais para vender e aliviar ali a oferta de moeda, de forma que eles veem o dólar simplesmente aumentando de forma absurda. Se a gente for pegar isso aqui, por exemplo, peso argentino dólar, vamos ver aqui, ó, escrevi tudo errado. Mas vamos lá, olha só, temos aqui um peso argentino, você consegue comprar 1 centavo de dólar com um peso argentino, ou seja, com essa nota aqui de 5 pesos argentinos eu consigo comprar 5 centavos de dólar, não consigo comprar nada praticamente. De forma que se você fosse argentino e estivesse vendo a sua moeda oscilar frente ao dólar, né, da mesma forma que a gente vê aqui no Brasil, o dólar subindo, o dólar caindo, a moeda deles, olha o que aconteceu nos últimos 5 anos. Você conseguia comprar um dólar com quase 15 pesos argentinos em 2016. Hoje eles precisam de 95 pesos argentinos para comprar essa mesma nota de $1. Imagina isso aqui acontecendo no Brasil. Hoje a gente precisa mais ou menos de R$ 5,10 para comprar $1, sendo que isso 5 anos atrás, em 2016, no mesmo período da Argentina, você precisava de R$ 3,28. Foi uma inflação ok aqui do real frente ao dólar, só que foi muito menor do que se a gente for comparar na Argentina. De forma que, isso em números, a gente vê na prática, que a moeda brasileira foi muito mais sólida do que a moeda argentina. E indo além, a moeda americana
e além disso o euro também, junto com a libra, tiveram as menores inflações junto com o iene japonês, né? E isso leva a gente à nova conversa aí dos bitcoins. Pois é, o que é o Bitcoin? Bitcoin é uma moeda que não depende de nenhuma economia, não tem como a gente imprimir mais bitcoins depois que atingir um certo limite. Ele tem um limite natural de 21 milhões de bitcoins, de forma que não tem como imprimir mais bitcoins depois que isso bater, de forma que isso inibe muito a inflação. Só que aí que tá, por conta de ser algo novo, que foi criado mais ou menos 10 anos atrás, é algo muito imprevisível ainda, de forma que as cotações flutuam muito, só que a longo prazo ele tende a ser uma reserva de valor muito mais sólida do que moedas fiduciárias. O que é uma moeda fiduciária? É uma moeda que depende de um governo. O real, o euro, por exemplo, o dólar, são moedas fiduciárias que dependem de um governo. E o governo pode ir lá imprimir mais moeda, de forma que isso inflaciona a moeda. E por isso que o Bitcoin é tão disruptivo. Além de ele ser um sistema que é praticamente impossível de hackear com a tecnologia que a gente tem hoje, é mais fácil você hackear um banco do que você hackear os bitcoins. Ele também tem essa escassez natural, de forma que muitas pessoas na Argentina, por conta de não conseguirem comprar dólar, elas acabaram migrando para bitcoins, de forma que armazena muito mais poder de compra do que você simplesmente deixar o dinheiro em peso argentino. Inclusive a gente pode ver isso na tela do computador, o Bitcoin frente ao peso argentino. Vamos ver se mostra aqui pra gente. Olha só, olha lá, em 2016 eles precisavam de 9.900 pesos argentinos para comprar um Bitcoin. De forma que hoje eles precisam de 3 milhões de pesos argentinos para comprar esse mesmo Bitcoin. Ou seja, a pessoa que simplesmente colocou o dinheiro em Bitcoins aqui, nessa época, e manteve simplesmente como uma reserva de valor, teve um excelente resultado. A pessoa colocou o dinheiro aqui em Bitcoins lá, se ela fosse argentina, e hoje ela teria muito mais dinheiro. Lógico que isso acompanhando a inflação em dólar, acompanhando aí as reservas de valores mundiais. Beleza? Então por esse vídeo basicamente é isso. Eu queria mostrar pra você aqui, basicamente toda essa depreciação das moedas argentinas foi a pior. O Brasil foi ruim também, de todos esses que eu peguei, o Brasil foi a segunda pior, na verdade, desde a criação do real, enquanto o Japão, Europa, Estados Unidos, junto com a libra ali também da Grã-Bretanha, da Inglaterra, tiveram as menores inflações. Então, se você fosse simplesmente viajar 50, 100 anos no futuro e você não pudesse levar bitcoins ou ouro, por exemplo, provavelmente a melhor moeda para você levar não seria o real nem o peso argentino. Provavelmente você levaria dólar, euro, ouro, talvez, se você pudesse levar, também seria uma das melhores opções. Além dos bitcoins também, um pouquinho de bitcoin seria maravilhoso. Fechou? Bom, então por esse vídeo é isso. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. É sempre um prazer aí responder as dúvidas de vocês. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se você é novo por aqui, se você gostou do conteúdo. E por esse vídeo é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário.